Olá pessoal, professor Diego Chivarria, e agora nós vamos aprofundar um pouco mais no conceito da definição do cliente. Lembrem-se do que a gente falou em termos de segmentação e posicionamento e vamos dar uma olhada nos critérios de segmentação. Quando nós falamos em segmentar um cliente, quando nós falamos em segmentar um mercado, nós estamos, acima de tudo, dizendo como nós queremos reconhecer esse cliente. E nós podemos utilizar diversos critérios para esse processo. Podemos utilizar o critério demográfico, geográfico, psicológico, comportamental ou mesmo em termos de tipos de clientes. Vamos aprofundar um pouquinho mais nestes critérios. Em primeiro lugar, eu tenho o critério demográfico. Critério demográfico é o mais utilizado quando a gente segmenta cliente, porque, entre outras coisas, é o mais fácil de utilizar. Quando eu estou falando em termos de segmentação demográfica, eu estou falando, acima de tudo, em segmentar o meu cliente em termos de idade, sexo, renda, profissão, nível de instrução, eventualmente religião, raça e nacionalidade. Ou seja, quando eu falo que o meu cliente é um cliente de meia idade, classe AA, eu estou utilizando, acima de tudo, uma segmentação demográfica. Segmentação demográfica ela é fácil de fazer, entre outras coisas porque são dados que normalmente estão disponíveis ou que as pessoas normalmente não têm muito problema em fornecer. Como a gente vai ver quando a gente fala, por exemplo, em segmentação psicográfica ou psicológica, nós estamos falando em questões muito mais difíceis de acessar em termos de quem é o meu cliente. Segmentação demográfica é um bom início, mas não é só isso. Além da segmentação demográfica, nós podemos também segmentar em termos geográficos. Quando a gente fala em segmentação geográfica, nós estamos falando principalmente em termos de região, em qual região a minha empresa pretende atuar, no sul de São Paulo, no interior do Rio Grande do Sul, no norte do país. Então dá um certo limite geográfico para a empresa. Além disso, nós podemos pensar em outras questões, como por exemplo o tamanho do município e da cidade. Aqui eu diferencio município e cidade porque muitas vezes as comunidades são dispersas dentro de uma mesma municipalidade. E sim, podem haver negócios que buscam atuar nestas pequenas comunidades. Eu, inclusive, acho que é um bom caminho para desenvolver novos negócios, atender estas pequenas comunidades. Nós estamos falando, acima de tudo, da densidade populacional em determinadas regiões. Desenvolver negócios para regiões com alta densidade populacional é diferente de desenvolver negócios para regiões com baixa densidade. Por exemplo, um dos negócios que está em alta hoje em dia, as chamadas dark kitchens, ou seja, cozinhas que servem exclusivamente para atender a pedidos, elas se justificam quase que exclusivamente em situações de alta densidade populacional. Se nós tivermos situações de baixa densidade, normalmente este tipo de negócio não se paga. Ok, se alguém conseguir desenvolver um modelo de negócio de dark kitchen para regiões de baixa densidade, é uma boa oportunidade de negócio. Além disso, nós temos também uma segmentação geográfica que pode se dar por clima. Por exemplo, existem negócios voltados a clima quente, existem negócios voltados a climas chuvosos e existem negócios voltados
Há, por exemplo, climas onde neva. Aqui no Brasil, neva muito pouco. As pessoas até gostam de vir para Gramado, para a região que tem casas esperando neve, os telhados das casas esperando neve. Brincadeira ou não, neva muito pouco aqui no Brasil, mas existem diversos negócios que se aproveitam desta possibilidade para criar uma realidade diferente. Novamente, segmentação geográfica. Para além da segmentação geográfica, temos também a segmentação psicográfica ou psicológica. Aí nós estamos falando de questões mais profundas, mais difíceis de se desenvolver e por isso mais interessantes. Elas representam o que cada um tem de único e de diferente. Aqui nós estamos falando questões como o nosso estilo de vida, se eu sou mais esportivo, se eu sou utilitarista, se eu sou consumista, se eu sou hedonista ou trabalhador. São realidades diferentes que podem estar em pessoas que estão inclusive na mesma faixa etária, estão inclusive na mesma faixa de renda, mas têm um estilo de vida completamente diferente. Também nós podemos pensar em negócios que atendem personalidades diferentes, por exemplo, pessoas mais agressivas, pessoas que têm maior necessidade de autorrealização, que buscam status, que buscam, por exemplo, uma diferenciação dentro da sociedade. Existem negócios que podem desenvolver essa questão e, por que não, nós podemos dizer que muito do nosso mundo de hoje das celebridades ele está nessa dimensão do exibicionismo. Temos também as dimensões que, por exemplo, falam da lealdade do consumidor. Tem algumas marcas que inspiram uma forte lealdade dos seus consumidores, porque elas expressam um tipo de vida, um modo de se posicionar na sociedade que faz com que os indivíduos professem lealdade e amor a essa marca. Por exemplo, nós podemos falar das motos Harley-Davidson, as quais têm inclusive encontros nacionais e internacionais de aficionados pela marca. E por fim, nós podemos pensar sobre a propensão ao consumo de cada tipo de pessoa. Tem pessoas que têm uma maior propensão ao consumo e tem pessoas que são muito mais contidas. Isso vai depender do tipo de pessoa e compreender o cliente, compreender quem é o nosso cliente, por vezes pode ser bastante complexo. Para além da questão psicológica, nós temos também a questão do comportamento de consumo, do comportamento no momento do consumo. Tem pessoas que, por exemplo, são fortemente impactadas pela situação e pela condição em que elas efetuam o consumo. A gente fala pela experiência do cliente naquele ato de consumo. Então, nós precisamos pensar também na questão da ocasião desse consumo, na questão dos benefícios que se trazem, na questão dos benefícios que se traz no momento desse consumo, no status que existe no momento daquele consumo e na frequência de uso. Consumos que são frequentes, por exemplo, um supermercado, exigem um tratamento diferenciado de, por exemplo, uma loja de roupas, a qual eu não vou ir com a mesma frequência de um supermercado. É o mesmo caso de uma loja de carros e a compra do imóvel. Pessoas vão nos supermercados muitas vezes ao longo do mês, eventualmente até quase todos os dias da semana, o que é um hábito de consumo mais recente, e, por exemplo, pessoas compram imóvel uma ou duas vezes ao longo da vida. E quando eu estou falando sobre segmentação por cliente, eu também posso segmentar o meu cliente em termos dos benefícios percebidos racionais, em termos dos benefícios percebidos
psicológicos. Então, é diferente o meu cliente que tem uma decisão racional de compra, ou seja, pensando em termos de custo, conveniência, rapidez na entrega, do meu cliente que tem uma decisão de compra baseada em itens psicológicos, tais como status, prestígio e segurança. Portanto, são clientes diferentes que têm necessidades diferentes e têm hábitos de consumo diferentes. Eu posso, por exemplo, desenvolver uma empresa que busca dar ênfase aos benefícios racionais, por exemplo, uma empresa de baixo custo. Eu posso, por exemplo, desenvolver uma empresa que dá ênfase aos benefícios psicológicos, tais como status, tais como segurança. São clientes diferentes e são ofertas que resultam em realidades completamente diferentes. Para além destas realidades todas, é importante eu chamar a atenção para vocês de algumas questões que são atuais. A primeira delas é dos novos segmentos e nós vamos falar um pouquinho mais no próximo slide. Mas por enquanto eu gostaria de falar para vocês que hoje o acesso à tecnologia da informação faz com que nós consigamos compreender melhor o cliente, que nós consigamos muitas informações sobre quem é o nosso cliente e, portanto, ao desenvolver a segmentação da empresa de vocês, busquem informações e principalmente busquem informações na internet. Essas informações existem e estão disponíveis. Quando nós falamos em novos segmentos, nós temos uma realidade toda nova. O primeiro deles é o segmento GLTB. Eu sei que existem outras letras, por isso eu coloquei ali duas aspinhas, porque a cada dia tem uma nova letra e eu vou colocar então um mais ali. É um segmento relevante, é um segmento interessante e que tem características de consumo próprias. Por exemplo, é um segmento que tende a ter menos filhos. Não quer dizer que não existam, inclusive com realidades muito bem sucedidas, maternidade e paternidade no segmento GLTB, mas tende a ter menos filhos. E aqui novamente coloco algo que eu já falei para vocês, sem julgamento de valor. Nós estamos falando em termos da construção de um negócio. Um negócio que foca no público GLTB tende a ser um negócio que vai encontrar um público que gasta bem, que tem poder de compra, que tem uma carreira bem construída. É um bom segmento. Temos também o segmento chamado DINK, ou Double Income No Kids. É o segmento de casais sem filhos. Esse segmento de casais sem filhos também é um segmento que vai ter uma renda disponível, normalmente resultado de uma renda dupla, mas não tem filhos. É um segmento que vai ser muito mais exigente com o seu consumo do que os demais segmentos que nós temos. Temos também o segmento dos solitários e o segmento da melhor idade. São segmentos que surgem das novas realidades da construção da nossa sociedade. Temos também o segmento da mulher contemporânea. A mulher contemporânea é aquela mulher que trabalha, tem carreira, tem filhos e eventualmente ainda tem que cuidar da casa. Então é um segmento que traz um grupo de produtos e serviços para essa mulher que precisa, às vezes, gerenciar 2 ou 3 rotinas ao mesmo tempo. Junto da mulher contemporânea, nós temos o segmento metrosexual. Eu sei, é um termo já ultrapassado, mas eu quero falar sobre o homem que se cuida, o homem que tem cuidado consigo mesmo. E essa é uma realidade que vem ampliando e vem se disseminando no nosso mercado. Temos também o segmento da maternidade moderna. O que é a maternidade moderna? É uma maternidade no qual o cuidado
ele se traduz em uma maior oferta de produtos e serviços. É resultado da redução do número de filhos por família. Resultado, então, em que um processo de maior atenção a esse único filho ou eventualmente ao casal de filhos. Surge então uma oferta de produtos e serviços muito maior e muito mais diferenciada do que se tinha antes. Temos também a geração X, Y, Z, os Millennials. São todos os grupos de gerações e novas realidades que estão surgindo, e a cada novo momento nós temos uma nova geração com as suas demandas. Existem diversos trabalhos que falam sobre as diferenças das gerações X, Y, Z, Millennials e as gerações inclusive mais novas. Não é escopo nosso adentrar aqui, mas existem serviços e produtos específicos para cada geração. Temos também o surgimento do segmento de base da pirâmide, ou seja, consumo popular, que foi resultado do crescimento da base de consumo no Brasil e também o surgimento de um segmento de luxo aqui no nosso país. E é um segmento que vai muito bem, obrigado, com um grupo de produtos e serviços que é específico às pessoas que têm capacidade para consumir luxo. Lembrando, luxo não é qualidade, luxo é exclusividade. Bom, e como é que nós vamos consolidar toda esta informação? Temos aqui então o nosso mapa de empatia. Para quem está acompanhando o curso desde o início, esta não é a primeira vez que vocês veem o mapa de empatia, mas aqui nós vamos dissecá-lo. O mapa de empatia parte do pressuposto de que eu consigo definir o meu cliente. Esse pressuposto nem sempre é verdade. Muitas vezes é importante que eu vá ao mercado ver se esse cliente realmente existe, se esse cliente realmente se comporta desta forma. Portanto, eu vou colocar para vocês um mapa de empatia com um certo senão. Verifiquem se o que vocês estão falando realmente é aderente com o que se observa no mercado. Para isso, falem com pais, falem com amigos, falem com filhos e procurem ver, isso realmente é aderente? Feita essa consideração, vamos dar uma olhada no que é o nosso mapa de empatia. O mapa de empatia parte do que o consumidor pensa e sente. Como o consumidor se sente em relação ao mundo? Quais as suas preocupações? Quais são os seus sonhos? O que ele deseja? Vai para o que o consumidor vê. Como é o mundo em que ele vive? Como são seus amigos? O que é mais comum no seu dia a dia? Discutam como é que é o dia a dia dessa pessoa. O que ele fala e o que ele faz? O que ele costuma falar? Como ele age? Quais são os hobbies desse consumidor? O que esse consumidor ouve? O que ele ouve das outras pessoas? Mas também pode ser o que ele ouve em termos de música. Quais são as suas marcas favoritas? Como ele gosta de consumir? O que ele costuma consumir? E mais importante, quais são as necessidades do meu consumidor? O que é sucesso? Onde ele quer chegar? O que é o desejo dele? E quais são as suas dores? Do que ele tem medo? Qual é a frustração? Que obstáculo ele precisa superar para chegar no que ele deseja? Que obstáculo ele precisa superar para consumir o produto de vocês? Esta compreensão do consumidor faz com que eu tenha ao menos um mapa, um conhecimento de quem é o meu cliente. Reitero para vocês, busquem, depois de propor o que é o consumidor, verificar se esse grupo de ideias é aderente com os consumidores que existem na realidade. E, novamente, agora é com vocês. Montem um mapa de empatia a partir do material que nós temos em anexo no curso
e, se quiserem, compartilhem com o professor por meio da área de alunos ou através do meu e-mail. Eu vou concluindo aqui esse vídeo sobre a definição do consumidor e no próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre posicionamento. Muito obrigado e até mais.